Oi, gente! Estamos aqui de Papo Pro Mundo! De Papo Pro Mundo! Feliz! Rafael! Nossa, feliz 2025 para você, porque esse aqui é um ano que começou novinho em folha, né, Rafa? E começou bem quente, hein? Quente, cheio de polêmicas acontecendo aqui na internet. Nossa, você ficou sabendo dessa, né? Mark Zuckerberg soltou o freio na moderação de conteúdo motivado pela liberdade de expressão. A gente vai explicar bem o que é isso. Mas a gente, para falar desses assuntos, trouxe hoje o professor de jornalismo e jornalista e professor de jornalismo da PUC Campinas, Marcel Scheider. Marcel, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nosso mestre, né, nosso mestre. Rafa? Há 20 anos atrás, mais ou menos, a gente teve a honra de ser ensinado por ele. E estamos com a honra de tê-lo aqui novamente conosco. Então, né? É uma honra. Obrigada. Bom, eu agradeço, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Eu creio que hoje todos nós aí estamos na mesma, vamos dizer assim, na mesma seara, né, do jornalismo. Uhum. E que vocês que estão ensinando hoje, tenho certeza. Né? É um Mas prazer com muito estar aprendizado. aqui com vocês. A gente não para de aprender, né, Marcelo? Não paramos, não. Mas vamos lá. Essa semana, né? Essas semanas aí que passaram, né? Início de janeiro, a notícia é que o dono, né, do Facebook, do Meta, o Mark Zuckerberg, ele anunciou que acabou com toda a moderação da plataforma, né? O que para você que não sabe, o que é essa moderação? Antigamente existia um grupo de pessoas que controlavam aquilo que era colocado assim, de forma exagerada, errada. A pessoa que era preconceituosa, racista, tinha um discurso de ódio, de alguma forma ele conseguia controlar isso, ele tinha, né, através da plataforma, tinha essas pessoas que falavam, não, opa, isso aí... Tinha filtros. Um filtro, né, que fala assim, isso aí não pode falar, isso tá errado, né, isso é um crime. Você reduzia inclusive a visibilidade daquela pessoa. Isso. E aí ele resolveu acabar com com isso. E aí a gente ficou, poxa, mas e agora? Né? Aí a gente veio conversar aqui com o professor para saber a opinião dele sobre esse assunto. Liberdade de expressão, censura e tudo isso, né, Rafa? Qual que é essa linha tênue, hein, Marcel, entre liberdade de expressão, entre a censura, entre a pessoa poder falar o que quiser, ou ela, um extrato da sociedade acha que está sendo censurado, o outro extrato da sociedade apoia, que tem que realmente manter esses filtros, nem tudo pode ser dito. E aí? Bem, eu parto do pressuposto que é um tema extremamente complicado. Não é possível você elaborar um raciocínio de modo simplista para explicar o que é esse universo. A internet, de certo modo, trouxe boa parte da população planetária para um sistema. Aquilo que as pessoas, antes da internet, conversavam em família, em bar, na esquina, no trabalho, né? Hoje está presente nesse sistema que é planetário, que é a internet. Uma questão de fundo que precisa ser considerada nessa discussão primeiro, que toda a comunicação humana precisa de um suporte. Não há comunicação sem suporte, né? Então, quando você pensa antes da internet, quais que eram os suportes, né? Então, tinha o jornal impresso, a revista, né? O rádio, mesmo a televisão, o cinema, o teatro, que tinham seus recursos para dar suporte ao conteúdo que era produzido. Ocorre que esse mundo analógico, à medida em que o rádio e a televisão vieram, começou a haver um fenômeno diferente, que começa, na verdade, com o telégrafo, né? Mas o rádio e a televisão é que vai popularizar esses suportes, né, eletrônicos, rádio e televisão, para atingir
cada vez um número maior de pessoas no processo de audiência, no processo de comunicação. No entanto, o sistema analógico era controlado. Então, por exemplo, qualquer pessoa que interagisse com um programa com uma emissora de rádio, havia um controle, havia um filtro. Né? Então, ninguém chegava num jornal impresso, numa emissora de rádio ou televisão, ou no cinema, que fosse, né? No teatro, e se expressava do modo que bem entendesse. Né? No entanto, acontecia um fenômeno interessante, porque aquilo que era insulto, o que era boato, ficava um pouco restrito. Não que não atingisse a imprensa, né? Os jornais, de modo geral, as emissoras. Né? Muitas vezes as emissoras cometiam erros, gafes, né? Mas havia um processo de correção. Tinha errata, né? Exatamente, havia os processos de correção. E dentro da natureza humana, há o chamado imaginário, que afeta a todos nós. Então, os profissionais que trabalhavam com rádio e televisão também eram afetados pelo imaginário e, muitas vezes, pelos boatos, pelas fofocas. Né? Isso ocorreu, nunca me esqueço, de um episódio que foi usado para estudo. Isso aconteceu na década de 80, começo de 80. O Fidel Castro, todo ano, fazia o seu discurso de aniversário da Revolução e tal. E teve um ano lá, começo de 80, que ele não apareceu para fazer o discurso. E lá o sistema político é muito controlado, né? E aí começou um boato que o Fidel Castro tinha morrido. Uhum. E a ideia da morte do Fidel Castro existe desde a invasão da Baía dos Porcos, lá no começo da década de 60, com o Kennedy. Então, sempre em várias oportunidades, esse boato acontecia. Só que dessa vez havia um elemento, um indicador muito forte, quer dizer, a ausência dele num evento que, historicamente, ele sempre estava presente. E aí esse boato chegou nas agências noticiosas, que publicaram. E jornais publicaram que ele tinha morrido, inclusive nos Estados Unidos. Uhum. Aí ele aparece e mostra, olha, eu não morri. Percebe? Quer dizer, isso aí você vai dizer, hoje na internet, imagine só o potencial da internet para isso. A internet mata várias pessoas todos os dias, né? Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a internet tem diversos suportes de comunicação. Então, o site, o blog, o podcast, o videocast, todos eles são suportes de chamadas plataformas, de modo geral, dos conteúdos que você produz ali. Né? Então, não há como você afastar o suporte material. E esse suporte material, no entanto, me faz lembrar um conceito básico do McLuhan, né, que vocês acho que ouviram falar, né, que diz que o meio é a mensagem. Uhum. Né? O que ele quer dizer é o seguinte, o que condiciona o teu comportamento ao receber uma mensagem de algum tipo de meio é, na verdade, muito mais o meio do que o conteúdo que você lê. Então, hoje, por exemplo, a internet que está presente no celular, um exemplo, né, no notebook, no tablet, é que condiciona o seu comportamento. Porque o conteúdo hoje que você lê na internet, ele é extremamente fugaz. O que significa? Você lê algo no Zap aqui, daqui 5 minutos você nem mais se lembra. Você já está lendo outro. Já está consumindo outro conteúdo. Rápido. Outro conteúdo. É essa fugacidade. Então, isso não dá tempo para você memorizar e refletir sobre. Não dá para. Não dá. Então, o que nada. acontece aí? O suporte passa a ter uma intencionalidade que não é tão interessante assim, mas para quem detém o suporte que é o controle social. Então, o que acontece hoje é que a grande importância, o grande poder que existe é nas mãos de quem detém esse suporte. Então, por exemplo, o Zuckerberg, né, o Elon Musk, o Bezos, esse pessoal é que hoje detém um poder magnífico. Os chineses agora com o TikTok. Os chineses agora também. Mas a China é um pouco diferente do que está acontecendo aqui. Por quê? Porque outro dia eu vi uma entrevista com o Nicoleles, acho que vocês conhecem, né? O Nicoleles, aquele pesquisador, neurocientista. Ele diz o seguinte, olha, o que hoje controla o mundo não é mais o Estado Nacional.
O Estado Nacional, eu digo, é o Brasil como Estado configurado, com seus poderes, com seus governos, que reclama a chamada soberania. Uhum. Ou seja, ninguém pode ter mais poder do que o Estado. Então, por isso que o Estado combate a criminalidade. Então, tem força policial, tem o exército, tem a aeronáutica, etc. e tal. Essas forças é que constituem a possibilidade do Estado manter a sua soberania. Ou seja, ele é o ser mais poderoso. Ninguém pode ser mais poderoso que o Estado. Isso é uma concepção dentro de uma democracia liberal, da formação dos Estados nacionais, né? Uhum. Só que hoje nós temos 3 grandes organizações que são o seguinte, o Nicolelli cita, né? Primeiro, a Big Money. Quem que são? São as grandes organizações financeiras. Uma delas, eu não sei se vocês conhecem, é a BlackRock. Sim. A BlackRock tem um ativo... Tem a Vanguard também, né? A Vanguard, mas a BlackRock é mais rica, né? Ela tem um ativo aí em torno de 11,5 trilhões de dólares. Isso significa quase 6 vezes o PIB do Brasil na mão de uma organização como essa. Agora, se você somar outras, veja o poder que essa organização tem sobre os Estados nacionais. Depois, a Big Oil, que são as corporações do petróleo. Se você pegar a Exxon, né, Shell, etc. e tal, a Arábia Saudita, né, a própria Petrobras está entre as grandes corporações que determinam. O Trump, por exemplo, é uma expressão do interesse dessas grandes corporações aí. Inclusive, recentemente, agora parece que eles vão mudar até o nome de Golfo do México para Golfo a intenção das Américas. do Trump, né? E a terceira são as Big Techs. As Big Techs. As grandes organizações. O que acontece é que desde que você pega lá a campanha do Brexit na Inglaterra, o Steve Bannon fazendo a campanha do Trump, o que eles usaram? A internet. Porque a internet tem uma característica que a mídia analógica não tinha. Ela viraliza. Isso. E ela aperfeiçoou o sistema de nicho. Então, a internet hoje, por exemplo, um cidadão que mora lá no interior do Rio Grande do Sul, ou de Mato Grosso, Goiás, tem um aparelho celular na mão. E viraliza muitas vezes. E esse sujeito, o perfil dele, que foi explorado pelo Steve Bannon e companhia, né? Tem um outro cara também na Itália, o sobrenome dele é Casaletti, que criou lá um personagem a partir de um palhaço conhecido lá na Itália, chamado Beppe Grillo, que foi lançado à presidência da República, e ele usava só a internet para isso. Então, eles passaram a usar esse sistema para concorrer com o Estado Nacional. Por isso que hoje o pessoal fala, o PT, por exemplo, não está sabendo administrar a comunicação. Por quê? Porque esse pessoal saiu na frente no domínio da comunicação digital. E os governantes que estão aí, de certo modo, o próprio PT, ainda pensam analogicamente no processo do controle da informação política. E tudo mudou, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo. Sim. Né? Só que a internet, de certo modo, tudo que a gente vê de conteúdo, expressa todas as características humanas. O que você tem ali, por exemplo, quando você fala do insulto, do imaginário, as fake news. As fake news. Né? Isso é decorrente da condição humana. Agora você vai falar assim, tudo bem, mas o que fazer? Ora, se você tem tradicionalmente o controle dos suportes midiáticos, então, por exemplo, se você pegar num período analógico, se você quisesse uma emissora de rádio, você tinha que pedir para o governo. Sim, era você muito tinha difícil. que ter capital, você tinha que apresentar, né? E agora de democratizou, televisão. A gente Exato. pode fazer. Se você quiser montar um podcast jornal, aqui, né? claro, se você quiser montar um jornal impresso, mesmo que você não precise de licença do governo, mas você tinha que fazer um jornal impresso adequado à cultura de consumo de conteúdo daquela sociedade, daquele grupo, mas também cumprir a legislação. E você tinha que ter um jornalista responsável ainda por cima, pela publicação. A internet hoje é o seguinte, você acessa um site, um blog, aqui no Brasil, na verdade ele está sediado lá na Macedônia. Ele está sediado em outros lugares do planeta. Daqui a pouco vai ser na Lua, Claro, ou você brincar até embaixo do oceano. Claro. Então como que você controla isso?
Difícil, né? Percebe? Porque se um jornal como o Estado, a Folha de São Paulo, ela, por lei, tem que publicar o expediente. Tem que formar o endereço, tem que botar quem que são os responsáveis, caso o jornal seja acionado juridicamente. As Big Techs não têm isso. Ou seja, elas são transfronteiras, né? E aí entra um sistema que, na verdade, ameaça e concorre com o Estado Nacional e com a tradição do direito de comunicação que nós conhecemos. Então, isso é uma ruptura. Paralelamente, aí eu entro na questão que vocês propuseram aí. Como é que fica essa ideia de liberdade de expressão, né? Bom, hoje a gente se depara na internet praticamente com dois grandes campos de pensamento. Um, que defende que liberdade de expressão deve ser plena, que é absoluta, né? Tem o pessoal chamados anarcocapitalistas aí que insistem muito nisso, que você tem que ter plena liberdade para você empreender, para você expor seus méritos e tal. E tem uma tradição jurídica brasileira, né, e política também, que diz que não, a liberdade implica em responsabilidade. Isso. Então, você tem que ter um certo controle para não fazer com que essa liberdade, entre aspas, plena, se transforme numa ferramenta criminosa. Sim. Percebe? Só que isso aí é um pouco polêmico. Por quê? Primeiro, saber o que vem a ser a liberdade, né? Se você analisar filosoficamente, antropologicamente, biologicamente o que nós somos, neurologicamente, ninguém é livre plenamente, né? Por exemplo, Elisângela nasceu com corpo de mulher, Rafael com corpo de homem. Quer dizer, você escolheu isso? Não. Percebe? À medida que você vai adquirindo consciência na sua formação, é que você vai distinguindo esses aspectos aí. E você vai encontrando, não, eu vivo, de certo modo, com certos limites, né? Eu costumo brincar com o pessoal dizendo o seguinte, quem que aqui pediu para nascer? Na condição que nasceu, na família que nasceu, com os pais que tem. Se todo mundo pudesse escolher, quer dizer, né? Dentro da situação se a liberdade... Dentro né? da situação financeira que lhe foi apresentada. Né? E aí entra um pensador, né, o Wittgenstein, que é um pensador da linguagem, que ele diz o seguinte, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, ou os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então eu pergunto, ora, se uma pessoa tem um vocabulário restrito, percebe? Sim. Quer dizer, o mundo dele é aquele vocabulário. Quer dizer, qual é o limite da liberdade dele? Tá no vocabulário. A linguagem dele, sendo restrita, não vai dizer, quer dizer, ele tem um limite. Tem um limite. Então essa liberdade não é plena nunca. Percebe? E aí entra um outro aspecto, que você pensar os aspectos sociológicos. Nós somos seres sociais, nós somos fortemente influenciados no campo da psicologia social, que explica isso, pelo que o outro disse. Sim. Nós crescemos e convivemos frente a essa relação sociológica, né? Semiótica, de linguagem, o que o outro diz me influencia. Muitas vezes eu repito, né, alguma coisa, ou repito um comportamento, ou conduzo uma ideia a partir de algo que eu ouvi. O efeito manada é um exemplo disso. Né? O efeito manada, exatamente. Quer dizer, onde que está a liberdade? O que significa essa liberdade? Então aí entra o seguinte aspecto da liberdade. A liberdade é uma ausência de coação. Quer dizer, é quando você não tem nenhum elemento forte que te impõe alguma coisa. Então, por exemplo, se o sujeito chega com uma arma na sua testa e te obriga a fazer alguma coisa, né? Aí é uma coação. Você não vai ser livre para isso, tá certo? Mas você pode também ter o seguinte, à medida em que você começa a perceber quais são os limites que estão na sua vida. Quais são os limites? Por exemplo, você quer ser livre? Eu sou livre eu quero ir para Paris. Mas você tem dinheiro. Tem dinheiro. Exatamente. Quer dizer, cadê a liberdade? A liberdade financeira, né? Lá, então aí... Barrou na liberdade exatamente. financeira. A liberdade é condicionada. Quer dizer, se você não tem o recurso e se você está sofrendo algum tipo de coação, quer dizer, você não pode dizer que a liberdade é plena. Exato. Né? Então, primeiro, a ideia da liberdade vamos dizer assim, muito mal compreendida, né? Mas ela foi muito defendida pelos jornalistas, né?
Então, por conta do que aconteceu com Vladimir Herzog, com todo aquele processo lá da censura que teve lá atrás na época da ditadura. E como é que fica essa questão? Então, mas aí são dois planos. Um é o plano pessoal, Sim. de como você se vê livre. Sim. Né? Tá no campo da individualidade, da sua percepção, da sua consciência. Outra é no campo político. Porque o que ocorre é que a censura, como se... tudo é censura. Não. A censura tem uma característica. Geralmente, a censura é uma forma de controle da comunicação por meio da força. Então, o Estado estabelece leis, normas e requisitos de força para impedir que você publique ou dissemine alguma coisa. Sim. Né? Que era a censura que ocorria aí no período do regime militar. É isso. Né? A partir da Constituição de 88, nós não temos a censura nesse arcabouço. Sim. Agora, o pessoal muitas vezes, por exemplo, o nosso Código Penal é de 1942, 1941, se não me engano, né? E vocês estudaram, ali tem os crimes de opinião. Sim. Né? Quer dizer, na tradição brasileira sempre houve, desde quando o Dom Pedro I promulgou a Constituição de 1824. Desde então, tem formas de responsabilizar as pessoas sobre aquilo que elas expressam e que possa gerar, né, injúria, tipo calúnia e difamação. Exatamente. Está aí tradicionalmente. Isso aí. Então, só que dentro dessa visão que, na minha percepção, né, é extremamente distorcida do que seja liberdade de expressão, eles entendem que eu posso opinar, mas eles pegam esse termo opinar para, vamos dizer assim, abrigar insulto, ofensa, o crime de opinião. Então, e como diferenciar tudo isso? Porque aí a gente esbarra na questão da libertinagem, né? Você sai da liberdade e entra na libertinagem, né? Esse é um problema que está acontecendo agora, né? Porque aí que entra um aspecto que é também importantíssimo. Como seres sociais, a comunicação é, antes de tudo, um fenômeno social. Então, você não faz a comunicação para o vazio. A comunicação só é possível com duas ou mais pessoas. Então, quando você usa um termo insultuoso dirigido a alguém, você está no campo da comunicação social, aí o interpessoal. Só que esse alguém que recebe a tua ofensa, ele tem todo o direito de se manifestar e reagir a isso aí. Né? Sim. E os crimes de opinião existem para isso, para dizer o seguinte: olha, você não pode usar da injúria para ofender alguém, principalmente publicamente. Você não pode, você não tem esse direito. Por que não tem esse direito? Vamos deixar um pouco só mais mastigado para o nosso público que é leigo, né? Como é que ela pode identificar o que é uma injúria, uma difamação e uma calúnia de uma forma mais tangível. Bom, vou tentar resumir aí. Bom, a calúnia é quando você, falsamente, né, você cria uma mentira para atribuir a alguém um comportamento criminoso. Então, eu digo, fulano de tal assaltou cicrano em tal lugar, tal dia. Só que essa informação é falsa. Entendeu? Isso é calúnia. Se você publica essa informação, olha só o efeito que tem sobre a vida desse sujeito aí. Sim. Né? E nós temos vários casos aí de processos, etc. e tal, em que há esse tipo de chamada ofensa. Porque existe um princípio no direito brasileiro, que é o chamado princípio do direito de personalidade, que inclui aí o direito da honra, né, ou da fama social. Todos nós, convivendo socialmente, temos uma fama, nós somos conhecidos naquele meio social. E é muito importante para cada um de nós ter credibilidade para essa convivência. Essa credibilidade que me ajuda a conviver no meio social. Quando alguém diz que eu cometi um crime, e é falso isso aí, olha só o que ele está procurando fazer. Com que aquele meio social me repudie, me isole, me marginalize. Então eu perco a credibilidade e eu passo a ter dificuldade de convivência social. Quer dizer, o direito no Brasil, o direito brasileiro, prevê esse tipo de proteção, que é muito válido. Então, né? Aí a gente entra nessa discussão, né? Porque fala hoje o fake news, ele, por um lado,
ele virou de fato, ele existe, aliás, acho que ele sempre existiu de alguma maneira, só que com outro nome, talvez, né? Porque a fake news é uma expressão que vai designar esse tipo de construção digital. Então, antes da internet, o que nós tínhamos é o boato, a fofoca, a mentira. Né? É que a internet permite que você crie um conteúdo e o embale digitalmente. Então, quando chega pelo WhatsApp, quer dizer, a pessoa está ali naquela intimidade com o seu celular e com o WhatsApp, aquela embalagem é diferente. Aquilo gera um efeito muito diferente na recepção. A pessoa passa a ter uma certa... Aí que entra, ela se vê num ambiente parece que ela está íntima daquela situação e ela se vê naquilo, tem um pouco de narcisismo nisso, e ela fala, eu vou espalhar para quem eu quiser. Ela concorda com aquela opinião. E vai repassando. Ela também, eu acho que tem uma coisa dela receber aquele WhatsApp e falar, olha, fulana que me enviou deve saber o que está falando, né? Acredita Exatamente. Primeiro em quem manda. Claro. Aí lê, entende e fala, eu acho que isso é real. E aí manda e espalha. E é interessante isso. E o que essa pessoa, vamos lá, falando do leigo, a gente sempre lembra da tia do Zap aqui, falando de fake news, o que essa pessoa, ela tem que entender, o que ela deve fazer para saber se aquela notícia que ela está recebendo é real ou não, e onde ela tem que buscar essa informação para saber se é certa ou aquilo é uma mentira. Eu vou até aproveitar... Esse é um problema, né? Esse é um problema. Eu vou até aproveitar, você vai responder o dela, mas também vai responder uma na sequência. Existe notícia 100% verdadeira? Fica aqui também essa provocação. Mas vamos lá. Então, Elisângela, o que ocorre é um processo de convivência com o mundo digital. Então, se você pegar o WhatsApp quando ele surge, né, e as redes sociais quando ele surge, as pessoas tinham muito essa relação muito mais individual, né, pode ser chamado tecnicamente de moral, com a informação que recebia e também essa relação afetiva. Meu primo que mandou, meu amigo que mandou. Isso. Então ele repassa. Quer dizer, isso aí ainda é um microcosmo das relações interpessoais. Mas ela é extremamente poderosa. Só que isso aí foi adquirindo uma dimensão política. Ela sai dessa dimensão das relações interpessoais e vai se expandir para um plano político que é a forma como que eles usaram para a campanha do Brexit, para a eleição do Trump, para a eleição do Bolsonaro e outras, para a eleição do Modi na Índia e outros processos políticos. Quer dizer, eles souberam aproveitar essa identidade do sujeito com aquela informação que ele recebia intimamente pelo Zap e transformou aquilo num canal de estímulo político. Então, à medida que passava os conteúdos, não importa a qualidade do conteúdo. O que Maquiavel volta aí, né? O que importa é que eu quero ganhar a eleição, não importa como. Então vai se criando as fake news, quer dizer, aquela mentira sobre o adversário político, né? Em que ela é embalada digitalmente. Então a pessoa recebe pelo meio digital, o pressuposto daquela informação, é verdadeira. Né? Naquela intimidade. Mas... Nossa, o que eu ouvi pessoas dizendo, mas eu recebi pelo Zap. Essa era a justificativa para ela dizer que aquilo era válido para ela. Real, né? Percebe? Então, hoje existe um campo aí no campo da comunicação dos estudos, que é a ideia, o conceito de educação midiática. Né? Eu não sei, tem um termo que é usado originalmente, a literácia, que para você ensinar como que a pessoa deve, vamos dizer assim, o letramento do mundo midiático. Só que isso é uma novidade também que vem com os últimos tempos aí, né? E o que acontece é que as pessoas precisam, dentro desse universo, começar a conhecer o que ele representa. Só que é um fenômeno complicado. À medida em que a pessoa convive com aquilo, num mundo de fugacidade. Quer dizer, o que ela recebe, e isso está condicionando comportamentos. Por que as pessoas são mais ansiosas? Porque elas recebem um número tão grande de informação no dia a dia que não sabe por onde começar. Nem sabe. Percebe? Antes as pessoas tinham segurança informacional, né?
Hoje as pessoas... Mas antes elas eram dominadas pelas grandes mídias, que também tinha... Então, mas isso varia sempre uma também. Tendência, né? Mas varia de povo e país e sociedade, porque a sociedade brasileira, por exemplo, ela não é uma sociedade historicamente gráfica como é a Europa, como os próprios Estados Unidos. O que significa isso? Que é uma sociedade historicamente letrada. Sim. Graficamente, quer dizer, sabe ler e escrever. Aqui no Brasil e consome tem muito analfabeto. Muito. Recentemente aí teve uma pesquisa que mostrou que mais de 50% dos brasileiros não leem livro. São analfabetos funcionais. Então elas recebem uma informação pela internet, que é uma coisa acessível. E agora claro. piorou, né? TikTok, né? Então, nem lê é mais, o audiovisual. Assiste, né? Exatamente, o audiovisual. E assiste com pílulas, né? E isso, o pessoal eu não sei se vocês sabem, mas a Meta, a Amazon, todas essas grandes, o Google, o que eles têm lá na área de projeto? Eles têm psicólogos. Os psicólogos que estudam comportamento, tanto no campo da psicologia individual como no social, eles ajudam a criar os elementos, os recursos que você vai acessar para você ficar dependente daquilo. A dopamina. Para estimular a dopamina. Então hoje, por exemplo, você tem o sujeito que fica no celular vendo o Reels, o TikTok, aquilo é planejado para isso. A pessoa fica refém, tanto que é interessante que a pessoa hoje está perdendo o senso de tempo. Sim, ela fica horas ali e ela fala, nossa, já escureceu, exatamente, né? Perde totalmente o senso de tempo, né? O que acontece? Você tem esse tipo de conteúdo que é fortemente fragmentado, ele tem os elementos, os recursos do entretenimento, porque não faz você pensar. Não, percebe? Refletir de maneira não tem, nenhuma. O objetivo não é esse. Então, ele é planejado para isso. Então, tem um sujeito que trabalhou com o Zuckerberg para construir o Facebook, e ele dá depoimento explicando que, desde então, o planejamento era para fazer você ficar dependente. Ou seja, isso é uma bomba atômica, né? É uma bomba atômica que gera o fenômeno da grande audiência muito rápida. Então, quando a gente pega, eu estava comentando aqui do podcast, né? Quando a gente vê certas criações aí no mundo da internet, né? Você vai ver que muito rapidamente se adquire uma audiência extraordinária. Sim. O sujeito apareceu há 6 meses com algum tipo de produto, em 6 meses ele já tem 1 milhão de audiência, muito mais. Aí as marcas chegam, já pegam ele vira um influenciador. Exatamente. E muitas vezes nem estudar ele estudou, não é? Nem sabe o que ele está falando. Às vezes sim, às vezes não. Claro, né? ele tem uma inteligência. Há uma inteligência patente ali. Se você pegar alguns fenômenos aí, né? Mais recentes, né, você vai ver que há uma inteligência comunicativa no campo digital. Sim. É inegável. Agora, a inteligência pode ser usada para o bem e para o mal. Mas voltando para aquela discussão que a gente estava do fake news, existe notícia 100% verdadeira, Marcelo? Olha, a comunicação humana não é 100% verdadeira. O que acontece é que quando a gente trabalha no campo da produção noticiosa, você precisa reunir elementos técnicos e éticos e sempre buscar aperfeiçoá-los. Mesmo porque a notícia, como vocês aprenderam, né, é um relato do fato. O fato, quando se manifesta no meio social, ele nunca é acabado. Todo fato, à medida em que ele se manifesta, né, ou é manifestado, né, no meio social, você o vê de uma maneira naquele momento. Mas esse fato gera consequência, gera efeitos no meio social. E esses efeitos vão pertencer também ao fato. Então, eles não param ali. Então, por exemplo, vamos supor, tem um assalto a um banco, né? Você não noticia só o dia do assalto, o momento do assalto. Você vai pegar a repercussão daquilo lá. Vai escutar os lados. Você vai pegar os efeitos que aquilo gerou no meio social. Sim. Então, o que acontece? E mesmo esses efeitos, você nunca tem
como produtor de notícia, vamos dizer assim, você nunca consegue apurar 100% o que aconteceu. Porque o próprio participante daquele evento ali tem um grau de subjetividade que você nunca vai conseguir alcançar. Uhum. Então, o ladrão, por que ele assaltou? Qual é o nível, quer dizer, a intenção dele? Como que você vai conseguir entender? Percebe? Então, você consegue ter uma percepção dos aspectos físicos do assalto. Claro, é uma parte, mas às vezes nem tudo. Por exemplo, muitas vezes assalto em banco ocorre um fenômeno. Nem sempre é declarada, né, a quantidade correta de dinheiro roubado, furtado. Uhum. É uma característica. Porque aí muitas vezes você tem aí, né, a corrupção no meio disso aí. Você tem a limitação da fonte também, né? Porque a fonte, ela pode estar mentindo, ela pode também estar enganando com a subjetividade dela. Claro. Então você acaba tendo uma notícia que nunca ela vai se aproximar do 100%. Nunca. Mas o jornalista, o trabalho dele é buscar essa verdade. Buscar o máximo possível. O máximo possível, tentar se aproximar dessa verdade. Exatamente. Mas a notícia sempre vai ser verossímil, ela E vai mesmo, estar próxima da verdade. Né? E mesmo o jornalista, Rafael, vocês sabem disso, que ele também tem um filtro subjetivo muito forte. Uhum. A construção que ele faz da apuração, da percepção do fato e depois a transformação disso no texto, na edição, né, tem os fatores subjetivos. Um deles é, por exemplo, o vocabulário do jornalista. Né? Será que ele tem um vocabulário adequado para contar aquela história? Pois é. Percebe? E qual é a percepção dele? Ele está num bom dia, num mau dia? Como é que é? A redação está enxuta? Ele está o pé tempo de da apuração vida. Vamos supor, ele está pé da vida com o editor dele. Né? E outra coisa também, existe hoje no jornalismo uma discussão que as redações estão muito juvenis. Uhum. Você tem muitos jovens e uma redução do pessoal experiente. Quer dizer, um sujeito aí com 25, 30 anos trabalhando numa redação com temas complexos, como o mundo está complexo cada vez mais, né? Porque nós estamos percebendo que o mundo é mais complexo do que imaginávamos. Né? Quer dizer, como que essa pessoa aí vai ter a experiência, né, intelectual, né, a experiência ética, técnica, né, de apurar situações. Uma coisa que aconteceu aqui em Campinas. Campinas perdeu muito em termos de qualidade do jornalismo nos últimos tempos. Né? Você não tem mais reportagem. Hoje as pessoas estão dependendo que as redações foram enxugadas. Né? Tiraram a obrigatoriedade do diploma? Também. Isso já há algum tempo, mas hoje o fator econômico pesa muito, porque reduziram o número de jornalistas na redação. Hoje se depende muito da internet. Hoje os órgãos que eram fontes de informação têm seus portais. Então, prefeitura, Câmara, né, Poder Judiciário. Então, o que acontece? As redações passam a buscar naquilo que é produzido e publicado por esses portais. Fica mais fácil, mais cômodo, né? E menos custoso. Claro. Uhum. Percebe? Então não tem mais reportagem. Outro dia eu estava conversando com um colega de vocês, né? O Elias Aredes, não sei se vocês conhecem, é jornalista esportivo. Eu comentei com ele: Elias, hoje não tem mais reportagem sobre o mundo do esporte, do futebol. Ninguém vai lá caçar um jogador, muitas vezes, fazer uma entrevista com ele. O que aconteceu? No campo, né? E não, fora do campo principalmente, porque no campo tudo é controlado pela assessoria de comunicação. É verdade. Percebe? Você quer conversar com o treinador, vai na coletiva. Você quer conversar com o jogador, vai ver se ele foi escolhido para a coletiva. E não tem reportagem. Está tudo controlado no jornalismo, porém na internet está tudo descontrolado, é isso? Quer dizer, as pessoas jogam ali a informação. E todo mundo virou um pouco jornalista também, né? Tá todo mundo jogando a notícia ali. Eu uso a seguinte ideia: internet é a Babel digital. Se você conhece lá a narrativa sobre Babel na Bíblia, né, no Antigo Testamento, que foi a Torre de Babel na Babilônia, né, em que a humanidade começou a construir uma torre para alcançar Deus, né? Para alcançar os céus, né? E só que chegou no momento, quer dizer, todo mundo foi lá para construir a torre, aquela coisa, né? E para construir um projeto você precisa se comunicar, né? Só que Deus, né? Como
castigo, aquela pretensão, aquela ousadia, né, do ser humano em querer alcançá-lo, né, faz com que cada um falasse uma língua diferente. Então ninguém mais se entendia. E a torre deixou de ser construída. Né? O que é? Para mim é uma metáfora muito interessante para mostrar o que nós estamos vivendo hoje em dia. As pessoas estão falando de modo fugaz aí e ninguém está se entendendo. E está brigando. Aquele ideal, aquele ideal ou aquela utopia sobre a internet que houve na década de 70, 80, que a internet ia revolucionar o mundo, ia dar voz para todo mundo, né? O mundo seria outro, de uma forma... Está mostrando, não, nós entramos hoje na distopia, mostrando como que a internet é uma ferramenta de poder antes de tudo. E agora a gente tem um concorrente perigoso aí, que é a inteligência artificial. Ah, tem essa também. Então, aí é o outro desafio. Que né? é um outro que vai produzir conteúdo. Daqui a pouco ele vai... Não, já está fazendo produzindo. por conta, né? Não, sozinho. Né? Só que aí ninguém sabe quem fez, né, o negócio. E exatamente. Aí... Daqui a pouco a gente está consumindo aí notícia artificial. Então, e aí o fake news vai ganhar outra proporção. Nossa. Então, Rafael, só que nós no jornalismo e em outras áreas também temos uma vantagem em relação à inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, lembro o Nicoleles novamente, ela diz que não é nem inteligência nem artificial. Ela é um produto humano, ele diz. Né? E de fato, é um produto humano. Né? Porque quando a gente fala em inteligência, um pressuposto que existe é a capacidade individual de inteligentemente se projetar para o mundo. Né? E a inteligência artificial não é bem isso. A inteligência artificial é um conjunto de técnicas de produção, de programação de algoritmo, que faz com que, ao medida que você coloca um prompt lá, ou uma pergunta, né, ela vai buscar o que tem na internet. E busca em todas as fontes. O algoritmo é programado... Que a gente conhece. Não, e mais, ela também vai no lixo da internet. A internet tem lixo. A Deep Web. E tem um monte de você pega, às vezes, comentários, blogs ali, que são porcarias, que não tem aproveitamento, são mal feitos, né? Não encontrou aqui, vai vasculhar no lixo, mas eu tenho que te dar uma resposta. O algoritmo, exatamente, o algoritmo, ele por si não tem essa capacidade de filtragem. Se você não souber elaborar uma questão correta, ou prompt adequado, prompt é o principal, né? Ele vai buscar o que puder. Mesmo quando você elabore um prompt ali, ou uma pergunta, né, que seja mais precisa, a internet, a inteligência artificial vai trazer, às vezes, lixo. Hoje já se fala... Só para explicar para a tia do Zap, o prompt, caso você não saiba, é aquele comandozinho que você chega lá e fala no bate-papo, ou quando você vai, por exemplo, deixando de forma analógica aqui, né? Você vai num restaurante e fala, olha, eu gostaria de um cafezinho, mas, por favor, traga ele sem açúcar, porque eu mesmo vou utilizar o adoçante. Pronto, esse foi o prompt. E se você... É o comando, Se você quiser saber mais de inteligência artificial, a gente tem um outro podcast que fala disso. Exatamente. Volta lá, acha que foi bem bom também, né? Foi com então Paulo. Vai lá e aí você se informa melhor. E hoje também já se usa a expressão do delírio da inteligência artificial. Delírio, era a palavra. Exatamente. Quer dizer, ela também expressa uma característica da condição humana. Sim. Agora, por que a vantagem do jornalismo? Porque, como você disse aí, a inteligência artificial busca aquilo que já é sabido. E o jornalismo é uma atividade técnica, né, profissional, ética, estética, que busca aquilo que está acontecendo hoje. E aquilo que está acontecendo hoje ainda só vai para a internet. Exatamente. Então, hoje, o problema do jornalista, muitas vezes, é que ele também se encanta e se deslumbra com a tecnologia e, às vezes, ele não tem o senso crítico de perceber, nossa, a tecnologia é aquilo que já é sabido. Eu tenho que buscar aquilo que não é sabido. Novo. Ele é o que Exatamente. vai abastecer de conhecimento a internet. Ele é que vai colocar conteúdo novo. Então, lá. esse fundamento deixa a desejar, às vezes, o Rafael. Hoje em dia. Hoje em dia. Por quê? Ora, veja, uma redação aqui, qualquer em Campinas. Eu quero dar uma notícia da prefeitura. Eu vou lá no portal da prefeitura, baixo lá, faço um resuminho e publico no meu jornal. Quer dizer, aquilo já é sabido porque já está no portal da prefeitura. Concordo? Percebe? Aquilo não é uma novidade.
Exato. O jornal vende aquilo como novidade porque ele se diz jornal, mas é uma enganação. É uma enganação. E está se vendo muito disso aí. Sim. Né? Quer dizer, aquele esforço para a produção de informações que são atuais, né, que não estão ainda publicadas, é que está se desvanecendo. E por quê? Porque... Então, daqui a pouco a gente vai ficar sem novidades por a inteligência artificial. Então, aí entra um outro aspecto também, Elisângela, Rafael, que é o seguinte. O Yuval Harari, vocês conhecem, né? Sim. Ele deu uma entrevista, eu vi uma entrevista dele. Praticamente um futurólogo, né? É um historiador, né, israelense e tal, mas ele diz o seguinte, olha, a verdade é cara. Então, o que a leitura que eu faço, né, do que ele comenta, né, ele como historiador, porque ele também está no meio desse grande debate, né, do pessoal que é contra ele, que não aceita as ideias dele, etc. e tal. Então, por quê? O jornalismo, a produção de informação é cara. Você precisa ter repórter experiente, isso custa. Um repórter muitas vezes vai apurar um fato, ele não apura o fato em meia hora. Às vezes leva dias para entender, para buscar. Né? Investigar até, e isso repórter custa. Investigativo. Exatamente, e isso custa. Né? Agora, a mentira não. A mentira nada mais é do que uma expressão do imaginário. É rápida, inclusive. É rápida. Eu posso escrever qualquer... Exatamente. Eu escrevo lá que fulano morreu e roda na internet rapidamente, as pessoas recebem aquilo como se fosse... Como que você, Sheida, enxerga que é possível corrigir essa rota? Não, ou a gente já chegou num ponto que a coisa já não tem mais correção e que o nosso futuro vai ser o abismo? Ou seja, o futuro... Eu não estou falando o nosso, o jornalista, mas eu estou falando o futuro da humanidade mesmo, em termos de notícia, porque vai chegar um ponto que, se a gente tomar cuidado, daqui a pouco tudo é fake news. Então. E não só porque está sendo produzido por pessoas que estão pensando em fake, mas por conta da própria inteligência artificial, de repente está produzindo isso. Né? Então, são dúvidas que acometem até mesmo grandes pensadores hoje, Rafael. Nós não temos assim uma... A não ser que a gente baixe a mãe Diná aí, né? Começar. Mas não se tem. Os grandes pensadores... Há quem defenda a tese de que a própria inteligência artificial vai adquirindo uma certa autonomia. Né? Quer dizer, será que... Ela vai ser a nossa moderadora? Então, será? A questão é que se você deixar de lado a ideia de que o ser humano é vamos dizer assim, o sujeito que deve controlá-la, né? E porque, olha, eu vejo muitas vezes, nesse tempo meu de vivência com jornalismo, muitas vezes esses chamados líderes políticos, formadores de opinião, os próprios jornalistas se deslumbrarem com tecnologia e com modas e tendências de ideias, né? E não tem um senso crítico para aferir que efeito que isso pode gerar no mundo. Né? E eu estou convivendo com isso nos últimos tempos, porque eu vejo muitas vezes colegas, né, jornalistas e até professores, que veem essa tecnologia de uma forma muito subserviente, muito acrítica. Não, isso é uma coisa maravilhosa, vamos usar, tem que explorar isso aí. Percebe? E não tem um parâmetro crítico sobre os efeitos disso aí. Porque nenhuma grande obra humana, numa perspectiva histórica, filosófica, antropológica, né, política, econômica, nenhuma grande obra humana vamos dizer assim, impermeável ao ônus. Ela tem um preço. Toda obra humana, toda grande projeto. Né? Se você pensar aí, né, vamos pegar alguns extremos aí, quando se inventou o capitalismo, né, o capitalismo industrial, mais propriamente, né? Claro que houve um deslumbramento com a máquina ia produzir uma quantidade enorme, ia atender muito mais pessoas, né, com seus produtos, mas o custo disso foi altíssimo. Se você pegar as condições de trabalho no século XIX, era uma coisa horrível. Horrível, né? Sim. Crianças, mulheres... Eram explorados, tinham que ficar mais de 12 horas no trabalho. Só que tinha aquela elite dominante que se deslumbrava. Olha, isso é maravilhoso.
vai resolver o problema do mundo. Quando você pega aí o que acontece na Segunda Guerra Mundial, o que vai surgir, né, na Segunda Guerra Mundial? A Big Science, em que os Estados Unidos vão trazer cientistas do mundo, pela primeira vez, os cientistas de várias origens vão se reunir para fazer a bomba atômica. Né? Quer dizer, Big Science, vai mudar a percepção da ciência no mundo. Há um deslumbramento, e houve a bomba atômica. A bomba atômica vai gerar uma mortandade incrível e vai desencadear a Guerra Fria. O que aconteceu na Guerra Fria, também o preço daquilo ali foi muito alto. E nós temos consequências até hoje. Então, nenhuma obra humana, por mais grandiosa que ela seja, deixa de ter o seu ônus. Deixa de ter, vamos dizer assim, os efeitos colaterais, que muitas vezes são muito graves. Muito graves. Mas é isso aí, minha gente. Nosso tempo está chegando. Não acredito. Mas se você quiser consumir conteúdo do bem, como ele disse, tem conteúdo do mal e tem conteúdo do bem. Se você quer consumir o conteúdo do bem, assista o nosso podcast de Papo pro Mundo, porque aqui a gente pensa, reflete e a gente é do bem para falar coisas boas para você. Não é isso? Pois é. Venha se informar aqui. Exatamente, Marcel. Muito obrigado. Deixa seus contatos. Quem quiser entrar em contato contigo, presença. Como é que a gente faz? Eu tenho a página no Facebook, né? Para variar, né? Tenho também uma página no Instagram. Eu não sou assim um usuário. Eu percebi. Você percebe. Eu não publica nada. Porque senão eu não quero virar refém disso aí, né? Então eu sou um pouco moderado no uso desse material. Mas eu posso passar o e-mail também, se quiserem, né? Ou e-mail, Instagram, do jeito que você achar melhor. Mas ele responde o Instagram. Marcel Cheida, tá no Marcel Cheida, pode mandar mensagem lá. O que puder responder. Mais de 40 anos só na PUC, não é? 40 anos, nossa senhora. Bastante tempo. É isso aí, gente. Muito obrigada aí pela sua presença, sua paciência com a gente. Espero que esse podcast tenha acrescentado, que você tenha aprendido e tenha expandido um pouco aí a consciência sobre esses temas tão polêmicos. Pois é. Fake news e notícias, né? Construção da notícia. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.